Glória a Deus, que bom estar aqui com você para mais um programa Mensagem de Fé Global, sempre com uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Você já ouviu aquela frase, Deus é bom o tempo todo? O tempo todo Deus é bom? Por algum motivo você já questionou a bondade de Deus? Bom, é sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Como experimentar a bondade de Deus. E no quadro Meu Milagre, eu estarei recebendo um pastor muito querido, pastor Wilson Maia, da Igreja Voz, aqui da cidade de Ribeirão Preto, que irá compartilhar como ele tem experimentado da bondade de Deus na sua vida, na sua família e também no seu ministério. Para você que está chegando por aqui, eu sou o pastor Samuel da Cunha, apresentador do programa Mensagem de Fé Global, e eu já quero dizer que é uma grande alegria te receber por aqui. Muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. Então, sinta-se em casa, fica muito à vontade para interagir com a gente. Pode ser através do chat aqui no YouTube, pode ser fazendo um comentário, mas também, se você quiser saber mais do programa Mensagem de Fé Global, tem um QR Code aparecendo aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código, você terá acesso às nossas redes sociais. Tem Mensagem de Fé Global no Instagram, tem também no Facebook. Tem ainda conteúdo lá no Spotify, tem muitos áudios do programa lá no Spotify e ainda o nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, o seu pedido de oração, também compartilhar de onde você está nos assistindo, qual é a tua cidade, a tua igreja, quem são os teus pastores. A gente gosta muito de receber esse tipo de informação por aqui. E se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir essa gentileza. Tem um botão de inscrito piscando para você aí agora, olha. Então clica nele, se inscreve aqui no canal, dá esse apoio para a gente. Olha, quando você se inscreve aqui no canal, você nos ajuda muito. Então aproveita, faz isso agora, ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui semanalmente no nosso programa. E para nos apoiar hoje na parte musical, eu estou recebendo uma orquestra. Eu quero convidar aqui ao palco o nosso querido Glemerson. Glemerson, você está bem, querido? Graças a Deus. Olha, uma alegria te receber. E hoje está aí, né? Hoje uma orquestra sublime. Exato. E veio com alguns integrantes da orquestra, né? Sim, hoje foi uma honra. Muito obrigado pelo convite. Fique à vontade para sempre convidar. Sempre convidar. Sim. Eu vou ficar mal acostumado, hein? Hoje nós fizemos uma formação peculiar, né? Uma orquestra, uma formação de câmara, uma formação menor. Sim. Nós estávamos no piano com o Felipe, no violino a TM, Eduarda, né? E no violoncelo o Daniel. Que bacana. Eu estava fazendo violão e cantando. Tá. Na verdade, ele está dizendo que estavam, né? Porque já tiveram aí uma participação nos bastidores, mas vocês vão se surpreender com essa parte da Orquestra Sublime. Na verdade, a orquestra tem quantos integrantes? Então, a orquestra ela tem várias possibilidades, né? Tá. Nós sempre falamos que nós não temos nada engessado, porque vai dependendo de cada evento, cada possibilidade, né? Então nós fazemos vários tipos de eventos, desde casamentos a corporativos, então cada evento tem um... Mas teve um casamento muito chique que vocês fizeram agora aí. Conta pra gente um pouquinho. Vocês vão ver um pouquinho das cenas aí desse casamento, né? Enquanto a gente tá aqui conversando. Fala pra gente. Bom, primeiro foi uma bondade, né? De Deus, assim, incrível a gente poder participar desse dia, desse casamento. Foi um casamento muito especial, onde realmente nós vimos ali verdadeiramente a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado com aqueles que o temem. Nós tivemos o privilégio de fazer o casamento do Jonathan Emer e da Lívia. E foi um dia muito especial, né? Todo o preparo foi uma correria danada, sabe? E ainda o cunhado dele estava lá, né? O Paulo César Banu, foi uma festa completa. Foi demais. Quando eu fiquei sabendo que eu iria fazer o casamento dele, na hora eu já pensei no Baruch. Já pensou no Baruch. Preocupei, lógico, com o Jonathan, né? Com a Lívia, mas pensei que seria um dia muito especial e que foi, para começar, que tinha aqui em Ribeirão Preto tempo de chuva, previsão, tava tudo assim
né? E E o realmente casamento era no lugar assim, o casamento foi num lugar aberto, olha aí. uma chácara. E aí o preparo, né? Preocupação com o tempo, mas Deus foi maravilhoso. Foi um dia lindo, não teve chuva. Olha aí que As imagens vocês viram aí, né? Vocês estão vendo. Foi incrível. E ainda, com tudo que aconteceu, Deus nos honrou demais, assim, com a presença do Baruch. Nós ministramos um louvor com ele na cerimônia. E depois ele nos deu a honra de voltar no final Olha aí. e ter um tempo ali de uns 30, 40 minutos louvando a Deus conosco ali. Então foi Essa. algo muito especial. E mais do que isso, nós sentimos ali a presença de Deus, sabe? Isso é que é Pastor? importante, né? E isso foi tão assim palpável que as pessoas que não professavam assim a nossa fé Sim. ficaram encantadas com aquilo que estava acontecendo. Não sabia. Casamento bem diferente. Foi muito diferente, assim, em tudo. Nós podemos ver o cuidado de Deus. Amém. Eu particularmente, assim, né, vejo o tanto que Deus tem sido bom, né, não só nessas situações, como outras situações menores, vamos dizer assim, de poucas visibilidades, Sim. mas você vê Deus agindo no mais simples como numa situação dessa. Glória a Deus. Pessoas que temem a Deus, que prezam hoje por selar a sua vida diante de Deus no matrimônio, sabe? Você vê como que Deus, ele é especial Abençoa. e ele abre as portas, ele abençoa a família. Deus tem prazer no matrimônio. Deus tem prazer em ver os seus filhos assim alegres e felizes, né, realizados. Então, é aquilo que a gente olha assim e fala: eu não mereço. Realmente, né? Eu sou um exemplo disso, né? Deus, tudo que ele fez na minha vida, na minha família, na restauração da minha família, que eu vou vir aqui ainda contar. Ah, com certeza. Mas assim, e ver tudo que Deus tem feito e tá fazendo, né? É um milagre. Amém. E eu sempre reflito muitas vezes quando eu tô tocando, né, que sublime é estar na presença de Deus, sublime é viver aquilo que o propósito de Deus. Sublime é ter amigos como o Senhor, como a nossa igreja, como pessoas que fazem diferença na nossa vida. E isso que nós recebemos aqui, queremos levar onde Amém. onde o Senhor nos permite estar. Amém. Obrigado, viu? Olha, você já percebeu aí, né, que o programa de hoje está lindo demais, está muito especial, né? E com certeza a Orquestra Sublime vai ser usada por Deus para abençoar a sua vida. Então, continua com a gente. Eles já vão ter uma canção agora aí na sequência, né? E eu quero te pedir para compartilhar, isso mesmo. Aproveita, pega o link, dá tempo ainda. Manda aí nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais. Fala: hoje tem Orquestra Sublime no programa Mensagem de Fé Global. Tô te esperando.
E agora eu quero falar com você sobre os nossos parceiros e eu começo com a Via do Terno, que é a casa da elegância e sofisticação em ternos. Desde sua fundação, tem se dedicado intensamente à arte de criar trajes que, além de vestir, contam histórias de confiança, estilo e sucesso. Em 15 anos, mais de 2 milhões de homens já vestiram Via do Terno. E se você tem interesse em ser um revendedor da Via do Terno ou adquirir esses trajes, é só entrar em contato através do site viadoterno.com.br ou pelo Instagram, Via_do Terno. Via_do Terno é o Instagram. Via do Terno, moldando o futuro da moda masculina no Brasil. E para você que deseja melhorar a transmissão online dos cultos aí na sua igreja, eu quero te apresentar a RG Filmes. São anos de experiência em produção de vídeos para o YouTube e agora está com uma novidade: treinamento para operadores de câmeras, direção de imagens e comunicação audiovisual. Entre em contato com a RG Filmes e qualifique ainda mais a sua equipe. E o programa Mensagem de Fé Global tem uma parceria missionária com a AMG, Aliança Ministerial Global, que tem uma missão muito relevante: cuidar dos pastores para que seus ministérios sejam bíblicos e frutíferos. E você, pastor, missionário ou membro de uma igreja evangélica, pode ser um afiliado da AMG. É só entrar em contato através do site AMG Aliança Ministerial Global. O programa Mensagem de Fé Global é uma produção da Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Com mais de 30 anos de fundação, tem sido uma das igrejas mais relevantes para a nossa cidade. Se você é de Ribeirão Preto e região, venha nos fazer uma visita. Venha com toda a família, pode trazer suas crianças, porque nós temos a Union Kids, nosso ministério infantil, com educadores muito bem preparados. Nossos cultos acontecem nas quartas-feiras às 20 horas e aos domingos temos 2 encontros às 10 e às 18 horas. Union Church, até que todos sejam um. Já estamos de volta e eu quero dar sequência ao programa agradecendo, viu, a todos vocês que têm nos ajudado a divulgar o programa Mensagem de Fé Global. É isso mesmo, quando você compartilha o link do programa, quando você fala a respeito daquilo que você tem recebido de conteúdo aqui com os seus amigos, nas suas redes sociais, na tua igreja, né? Aí com os teus familiares, com certeza isso nos fortalece muito. E eu quero pedir a você, então, que aproveite, né? Ainda dá tempo de compartilhar o link do programa de hoje aí no seu grupo do WhatsApp. Faz isso agora, dá essa força pra gente. Assim você nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus para muito mais pessoas. E eu quero lembrar que você também pode nos ouvir através do Spotify. De repente você está na academia, está fazendo a sua caminhada, está viajando, né? Você quer o conteúdo em áudio. O programa Mensagem de Fé Global está lá no Spotify. É só você apontar a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí na tela. Tem um QR Code aparecendo aí. Aponta a câmera do seu celular, vai aparecer as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o Spotify. E também o nosso WhatsApp, hein? Você pode mandar para cá um pedido de oração. Isso mesmo, tem uma necessidade? Tem um pedido de oração? Manda no nosso WhatsApp, porque nós temos um compromisso aqui neste programa de orar por todos os pedidos que chegam para a gente. Bom, e o testemunho de hoje é impactante, é uma bênção, é emocionante. Nós vamos falar hoje sobre a bondade de Deus e o meu convidado tem uma história de vida lindíssima para compartilhar com a gente. É na sequência aqui no quadro Meu Milagre. E o testemunho de hoje é sobre a bondade de Deus. Eu estou recebendo no programa um pastor muito querido, é um amigo, um colega de ministério já de muitos anos, né? E com certeza o testemunho dele, a história de vida dele vai nos ensinar muito. Eu quero dar as boas-vindas para ele, o meu querido amigo, pastor Wilson Maia. Seja muito bem-vindo, viu, ao programa Mensagem de Fé Global. Fiquei muito feliz
quando você aceitou o convite, Amém. de bate-pronto assim, né, então muito Bênção, né. obrigado, viu, querido. Uma honra, uma alegria estar aqui com você, com aqueles que nos assistem. Espero que nós tenhamos um tempo bom de conversa, de edificação, porque Deus é bom, né? E Ele está sempre conduzindo nossas vidas. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado, viu? Eu é que estou muito feliz, viu, Amém. agradeço mesmo. E aí, como é que estão as coisas no ministério, né? Com a O graça de Deus. pastor Wilson, que é o pastor da Igreja Voz aqui na cidade de Ribeirão Preto, né, um ministério muito relevante para nossa cidade, uma igreja que é uma bênção, não é, pastor? Tem Sim. crescido bastante, né? Tem crescido, com a graça de Deus, né? Ali na Prudente de Moraes, fazendo propaganda um pouquinho das igrejas, né, Tito? Mas é Mas tá bom, nós estamos ali na Prudente de Moraes, 2160, Vila Seixas, e Deus tem sido gracioso, né? A gente tem conseguido avançar um pouco mais, estamos com 3 cultos no domingo, né? bênção. Então, acredito que Já o povo está está sendo ali há muitos abençoado. anos naquele endereço, né, pastor? É, ali já tem. Bom, eu estou aqui em Ribeirão Preto há 23 anos. 23 anos. Tá. E a igreja já estava lá há uns 4, 5 anos antes da minha chegada. Então, realmente já é um tempo bom lá, né? E Éramos como Igreja Nacional e hoje como Igreja Voz, já há 5 anos como Igreja a Voz, Igreja Voz é no mesmo local. 5 anos. E uma estrutura que é uma bênção, né? Já estive lá algumas vezes, né? Temos. Sempre muito bem recebido, obrigado. Obrigado. Né? Bom, Então, se você é de Ribeirão Preto e região, né, pode também fazer uma visita à Igreja Voz. Prudente de Moraes, 2160. quem quiser seguir nas redes sociais. Bom, eu não sou muito homem da rede social. Meu filho, pastor, é que cuida disso. Mas pode procurar como Igreja Voz, não vai ter dificuldade nenhuma. YouTube, Não, entra aí no Facebook, no Instagram e no Instagram. Ou Igreja Voz, você já encontrar, vai chegar lá. pastor, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Assim, o teu testemunho de vida, né? Como pastor, como um líder nessa cidade, né? O senhor que realmente uma voz, é uma referência na cidade de Ribeirão Preto. Mas a tua conversão, assim, se deu muito novo? Foi já depois de moço? Como que foi a tua experiência com Jesus? Samuel, eu me converti com 13 anos de idade, mas eu atribuo a minha conversão a alguns fatores anteriores à minha conversão. Eu sou de uma família de 8 irmãos, 7 homens e a mais novinha é a única mulher, né? E nós tivemos 2 problemas significativos na nossa casa, na nossa família. Um dos meus irmãos, com 2 aninhos, ele sofreu um acidente de uma queimadura muito grave. Meu pai estava cozinhando alguma coisa, minha mãe tinha acabado de ganhar mais uma criança, e meu pai estava ali preparando o jantar. Naquela época usava-se querosene, né, para fazer alguma coisa assim mais rápida, e o querosene derramou e o meu irmão, 2 aninhos, estava lá e ele teve uma queimadura Ah, muito severa, né, com marcas no rosto, no corpinho dele. Então nós crescemos, né, já numa situação de sofrimento, de certa forma, né, porque você está ali convivendo com seu irmão naquela condição, então você percebia a mágoa dele, a revolta dele. De alguma forma, nossa vida ficou meio comprometida por conta disso. Esse foi um evento. O outro evento é que um outro irmão, né, quando já era um pouquinho mais, já chegando na adolescência, no meu caso, meu irmão começou a se envolver um pouco com o ocultismo e a minha mãe, vendo os efeitos disso na vida dele, começou a buscar ajuda, né, bater a porta de uma religião aqui, de outra religião ali, e às vezes ela me levava no desespero de tentar resolver o problema desse meu irmão, já tendo um outro também com feridas, com marcas. Então eu fui exposto a muita situação também de ocultismo. Ah. Na tentativa de se ajudar, de achar uma resposta, eu acabei vendo muita coisa, eu acabei me expondo a muita coisa, e mesmo quando criança, adolescente, eu via muitas coisas, porque os ambientes onde eu estava eram ambientes mais pesados, e onde eu tive uma exposição realmente a esse mundo espiritual. E eu creio que isso tudo, de alguma forma, foi o pano de fundo da minha conversão. tá. Porque eu sentia lá no fundo do meu coração que aquela busca que a minha mãe tinha por uma resposta para os filhos,
para uma cura da alma para aquele que tinha sofrido no físico, para uma cura espiritual para o outro, e eu estava ali crescendo nesse ambiente e sentindo tanto a agonia dela, a angústia dela, que acabou sendo também a minha angústia, Sim. porque na minha vida muita coisa não se resolvia. Eu tinha muita confusão ao perceber toda essa realidade. E então, desde cedo, eu comecei a buscar a Deus. Naquela época, não sei se você aqui em Ribeirão era assim, em São Paulo era assim, as pessoas distribuíam muito os evangelhos, né, que eu nem sabia que era da Bíblia, mas os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Sim. chegava lá na minha casa. E eu gostava muito daqueles evangelhos, me cobria, acendia a lanterninha, todas as noites eu estava ali, 9, 10 anos, lendo a Você já Bíblia. estava tendo um contato com a palavra de Deus Já nessa tendo idade. contato com a Olha que palavra de Deus, coisa. 9, 10 anos, já por conta própria, me cobria, né, porque nem sabia que era a Bíblia, mas eu estava ali com a minha lanterninha, nos evangelhos, e chegavam muitos evangelhos em casa, e foi quando eu comecei a buscar a Deus. Nos períodos de Páscoa, sempre na TV aberta, nós tínhamos os filmes de Jesus, né? Sim. A Páscoa, a Paixão de Cristo, então eu não vi a hora de chegar o período da Páscoa para sintonizar e encontrar algum lugar que pudesse falar de Jesus, né? O filme Ficou de com Jesus. uma sede já muito longo, mas uma sede Uma muito grande. sede, uma sede muito grande. Assistia a Paixão de Cristo, depois eu desligava, ia pro quintal, olhava para o céu, emocionado, e eu orava do meu jeitinho, né? Que eu queria conhecer a Deus. Olha, E foi então com 13 anos, meu irmão mais velho, hoje ele é pastor, já há muitos anos, pastor, naquela época não, mas ele nos introduziu e a gente começou, ele nos convidou para uma igreja, Igreja Bíblica Brasileira. ele foi o primeiro da Ele foi o família, então. primeiro, e aí juntou o convite dele com a fome, com a sede, com o desejo de encontrar respostas, né, ainda bem novinho, e aí a minha conversão se deu, com 13 anos, Olha, e foi uma coisa linda, e dos 13 aos 15, eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. olha. Foi o que eu fiz, dos 13 anos aos 15. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, então a assiduidade, né, ou a intensidade da leitura da Bíblia diminuiu um pouco, né, a intensidade, porque eu tive que dividir o tempo com o trabalho, que eu comecei a trabalhar com 15. Mas dos 13 aos 15, achava todas as formas de ler a Bíblia em 40 dias, ou em um ano, fazia meus próprios esquemas ali de leitor da Bíblia, né? Colocava ali, eu fazia um cronograma de ler 10 capítulos do Antigo Testamento, 10 de Salmos, 10 do Novo, no mesmo dia, 30 capítulos então por dia, para que em 40 dias eu pudesse ler a Bíblia toda. E tudo isso eu mesmo, pela sede que eu tinha de realmente mergulhar nas coisas de Deus. Então, 2 anos lendo a Bíblia, foi o que eu fiz e trouxe um benefício grande, porque muito do que a gente hoje recita no púlpito quando está pregando, É aquilo não é da faculdade teológica, é olha, daquele período em que a gente armazenou, fiz parte de uma igreja muito boa que estimulava o decorar versículos, né? sim. Então, como eu era muito competitivo na época, queria ganhar todos os concursos bíblicos, né? Então, eu chegava a decorar muitos versículos, né, para cada domingo. E aquilo não sabia que Deus estava usando para nos forjar e para nos preparar para o Para o ministério. ministério pastoral. Coisa linda, né? Você falou a respeito aí, né, da família, né? Tem uma certa similaridade, porque nós também somos em 8 irmãos, né? Aham, Só que 2 irmãs, 6 homens, né, e 2 irmãs. aham. E a minha conversão também se deu por alguns problemas na família, né, com os meus irmãos, fez com que os meus pais, a minha mãe se voltasse para Deus, porque ela estava fora da igreja, o meu pai se convertesse, e aí então todo o processo de conversão da família, né? Que bênção. E é muito interessante porque eu me converti com 16, né? Aham. Então eu vejo assim que parece, posso estar enganado, mas parece que havia uma outra realidade, né? As pessoas mais novas tinham também um interesse muito grande por conhecer a Deus e essa fome pela palavra, né? Sim, sim. Eu me lembro que na minha conversão
eu também devorava a Bíblia. Eu ficava lendo a Sim. Bíblia 3 horas, 4 horas todo Coisa dia, linda, coisa né. linda. Então, é o que você disse, muito do que nós carregamos hoje tem a ver com esse período, né, Claro. da nossa vida. E ali então você já começou a experimentar, da bondade de Deus, da Da graça bondade de de Deus, né. Deus. Com certeza, Samuel, porque aí, chegando à conversão, eu pude me livrar, quer dizer, Deus me livrou dos medos que eu tinha, porque Tá. como eu disse para você, né, nessa busca da minha mãe para tentar resolver um problema aqui e ali, e não sei por que que ela me levava, né, em tudo quanto era lugar ela me levava, e eu tinha muito medo de muita coisa que eu via, né, E especialmente quando eu ficava doente, que eu tive problema respiratório quando pequeno, então eu tinha muitas percepções espirituais muito estranhas, e via muita coisa estranha. Eu tinha muito medo das coisas, então eu fui um menino, uma criança que realmente tinha um pavor do mundo espiritual, um pavor da morte, um pavor de tudo que fugisse ao nosso controle. Mas na conversão foi realmente uma coisa extraordinária, porque todo esse medo foi vencido, toda a ansiedade que eu tinha em relação à morte, futuro, tudo isso foi sendo substituído por uma paz extraordinária. Fui introduzido numa paz que é realmente reflexo disso que você está trazendo como tema dessa nossa discussão, que é puramente a bondade de Deus. Deus cuidando de um menino, Deus cuidando de uma pessoa ali que não tinha uma referência religiosa de pai e mãe, sim. né? Porque eles, na verdade, vieram a se converter algum tempo depois, estimulados pela nossa conversão. Ah, É, exatamente. Olha, o meu irmão mais velho, que sim, ele nos encaminhou para a igreja, mas meu pai e minha mãe não, né? Naquela época, inclusive, minha mãe falava assim, nos via, né, indo para a igreja, eu e minha irmã menor e o meu irmão 2 anos mais velho que eu, e o irmão mais velho, né? tá. Indo para a igreja todo domingo, e teve um período que ela se constrangeu. Ela falou: "Puxa, meus filhos pequenos vão à igreja e eu fico aqui assistindo o Silvio Santos". Ela fala exatamente isso: "Fica aqui assistindo o Silvio Santos". Aí ela começou a sentir esse constrangimento, aí ela se converteu, tá viva, Olha, 94 anos, puxa, que é uma bênção. pessoa que gera a nossa vida, o nosso ministério pastoral. Ela se converteu e se tornou realmente uma intercessora Olha, que bênção. de mão cheia mesmo, de verdade, uma abençoadora de vidas, mas que se converteu depois da gente. Então, naquela época eu tinha o meu irmão mais velho, mas eu não tinha, assim, referências. Então, senti que foi de fato a bondade de Deus nos inspirando a amar a Bíblia, a amar a Deus e nos preparando para aquilo que viria, que foi depois, logo em seguida, E você um tinha, desejo assim, pastoral. em mente, alguma coisa no sentido quando você via a igreja, né, os pastores ou líderes ali, na tua cabeça ainda adolescente, já tinha, assim, uma ideia: "Um dia eu quero ser assim, eu quero", Aham. passava isso pela tua cabeça? Então, eu tive um misto de receio e de aceitação. Receio, por quê? Porque as igrejas mais próximas da nossa casa eram aquelas igrejas mais tradicionais, então que tinham um estereótipo, vamos assim dizer, de crente, de roupas, de usos e costumes, que de alguma forma, para um adolescente daquela minha época, assustava um pouco. Então, Sim. eu não queria muito aquele outro lado. Mas, por outro lado, a igreja onde eu me converti era uma igreja mais comum, vamos assim dizer, Tá. né? Então, realmente produziu para a gente aquele equilíbrio necessário. Mas aí, quando eu comecei a perceber, especialmente o meu irmão mais velho, né, que ele é o primeiro, então ele é mais velho, mais de 20 anos, né, de diferença, Tá. então ele foi praticamente a primeira referência de uma liderança, de um ministério pastoral. Aí sim, eu comecei a me inspirar nele, a me espelhar nele Tá. e pensar: eu acredito que eu vou ter um destino semelhante ao Olha, dele, né? ele então teve essa chamada e foi Isso, seguindo e já, foi seguindo, exatamente. servindo no ministério. Em poucos anos ele já se tornou pastor, pastor Francisco Maia Nicolau, cujo nome é bom citar, porque realmente ele continua sendo uma referência boa demais. Ele mora em Valinhos, Tá. pastor da Igreja Batista das Nações, meu irmão mais velho. Fui pregar agora no aniversário de ordenação ao ministério dele lá em Valinhos. Então, uma honra poder falar dele, porque ele
foi uma inspiração para mim, continua sendo, né? Pensa. Então, a partir do despontar ministerial dele, eu comecei a me identificar com isso e acreditei que em breve eu estaria nesse caminho. Que bênção, pastor. Assim, de certa forma, né, extraordinário ver que Deus estava olhando para aquele menino Sim, que tinha fome, que tinha sede, que tinha seus medos, né, que tinha também suas dúvidas, né, e o Senhor olhar com graça e te separando dessa maneira tão linda, né, sim, tendo aí o teu irmão mais velho como uma referência, né, sim. e queria te dizer que hoje o senhor é uma referência. É para muitas pessoas. Com temor e tremor a gente Isso, mas é interessante, né, porque, o senhor tem, os seus filhos, um deles já está no ministério está o Daniel, Daniel. 34 anos, pastor, a esposa dele também, e praticamente é o nosso braço direito lá na Igreja Voz. E o Daniel já esteve conosco aqui, né, Sim. várias vezes, né, com a juventude da igreja, com a igreja, né, Sim. e o Daniel é realmente uma bênção, né, e ele lembra muito, né, é interessante isso, né, Aham. a gente vê o pai e vê muito, né, do pai na vida, do filho. Eu queria, assim, colocar para você uma situação, assim, específica da bondade de Deus, porque, o senhor tem uma família abençoada, um ministério, né, relevante, próspero, já é avô, né, de certa forma, assim, a bondade de Deus foi te cercando, mas isso não quer dizer que não houveram lutas e dificuldades, né? Sim. Muitas lutas, Samuel. Na verdade, assim, a nossa caminhada foi de muitos desafios, muitas lutas. Ontem mesmo, quando a gente estava pregando, a gente citou algumas situações, assim, na nossa caminhada, né. Lembro de, por exemplo, de uma experiência, de algumas experiências. Logo no comecinho do nosso ministério, eh, quando a gente estava já entrando no movimento, renovado, né, eu fui ordenado numa igreja tradicional, né, Sim. a Igreja Batista 12 de Maio, uma igreja tradicional, já de 50 anos na época, eu muito novinho, 20 e poucos anos, mas aí, embora a igreja fosse uma igreja, tradicional, nós passamos por uma renovação espiritual. Tá. E é claro que naquele momento houve um choque, né. Sim. Você está ali, mesmo novinho, mas pastoreando uma igreja tradicional, que não cria muito nos dons, com todo o respeito à igreja, apenas uma questão do que aconteceu na época, né. Então nós, pela experiência que nós tivemos, nós já não éramos mais, bem-vindos na igreja. Mas isso não é nenhuma crítica à igreja, porque amamos a igreja da qual participamos em primeiro lugar, mas destoamos da doutrina da igreja naquele momento. Na história, ali as igrejas estavam vivendo um momento de transição também. Eu já acredito que já seria diferente se houvesse alguma coisa assim. Mas uma igreja que eu amo de paixão. Mas tivemos que começar o ministério do zero, do nada, e aí entra a bondade de Deus, né? Que a gente está ali começando com poucas pessoas, sem dinheiro, sem imóveis, sem cadeira, sem templo, sem nada. E então, mas Deus foi trazendo pessoas, os recursos vieram, e aí em pouco tempo, né, se eu fiquei 2 anos nessa igreja tradicional, ficamos 5 anos, e em 5 anos deixamos uma igreja totalmente montada e estabelecida, com uma liderança, com pastores. Depois de 5 anos, então Deus soprou o vento numa outra direção, então entreguei tudo, não houve divisão da igreja, entreguei para o pastor, dar continuidade ao trabalho, e aí vai lá, vamos começar mais isso, esposa, começar de novo do zero, não fizemos nenhuma requisição de qualquer coisa que tivéssemos adquirido no ministério anterior, nada, patrimônio, nada, nada, nada. Começamos tudo de novo, do jeitinho que a gente começou, fomos de novo, as pessoas foram chegando, nós fomos então aparelhando a igreja, e então, depois desse tempo também nesse novo ministério, então foi o chamado para que nós viéssemos para Ribeirão Preto. Deixamos uma liderança lá, né, cuidando da igreja, pastoreando, e então viemos para cá. Isso já foi em 2001, e aqui no contexto de igreja nacional, e já estamos então 23 anos durante esse tempo. Ribeirão é uma benção, que bebe água de Ribeirão, aí fica.
Exatamente, exatamente. Então Pastor Wilson, quero te agradecer muito mesmo por compartilhar, né, um pouco da tua história, porque às vezes as pessoas acham que nasce pronto, né? Aham. Às vezes as pessoas olham para ministérios que estão na cidade hoje, a exemplo da Igreja Voz, né? Uma igreja muito estruturada, uma igreja muito centrada, uma igreja amorosa, carismática, que tem uma liderança, né, sólida. E às vezes as pessoas pensam que foi simples, que foi fácil, e não é Aham. para ninguém, né? O senhor mesmo está dizendo quantos ministérios precisou iniciar do zero, né? E com certeza tantos desafios surgiram, mas nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Com a Eu graça. queria te pedir assim uma gentileza. Eu sempre peço para o meu convidado deixar uma mensagem, né? De fé, de esperança para aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, porque às vezes tem pessoas que estão vivendo uma crise duvidando da bondade de Deus. Será que realmente Deus está nisso? Por que eu estou vivendo uma situação tão difícil assim, né? Que mensagem o senhor deixaria para essa pessoa que está vivendo esse momento desafiador da sua vida? Sim. Falo com você, falo Aqui, pode deixar aqui. para aqueles que estão nos assistindo. Queridos, olha, eu sou um testemunho vivo dessa bondade de Deus que nunca nos desampara. Há momentos, sim, momentos de dificuldade, quando a gente acha que não tem perspectiva, que não tem esperança, que não vai se abrir nenhuma porta no nosso caminhar. Mas ao longo destes anos, como o meu amigo falou, já estamos na condição já de avós, né? Eu e minha esposa, avós de 2 netinhos, já está chegando uma terceira. Tantas experiências nós tivemos, onde em algumas situações não vislumbrávamos saídas ou provisão. Mas Deus é fiel, e essa é a palavra que eu quero deixar com você, que Deus é fiel. Ele prometeu estar conosco, uma promessa linda nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso se repete no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Eis que eu estou convosco. Então a palavra que eu quero deixar aqui é que assim como Deus foi comigo, me ajudando, foi com Jacó na leitura bíblica, quando a gente percebe também Jacó ali sozinho à noite, fugindo do irmão. Mas, Senhor, se o Senhor for comigo e me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus. Fez um voto de ter o Senhor como Deus. Da mesma forma, tem sido assim na minha vida, na minha família e no meu ministério. Quero que você tenha sempre esperança e sempre busque a Deus com toda a convicção de que Ele ouve o seu clamor e te socorre em tempo oportuno. Amém, pastor. Que Amém, meu bênção, irmão. viu? Obrigado mesmo. Uma alegria te receber aqui. Pastor Wilson é realmente para nós uma referência aqui na cidade de Ribeirão Preto, como pastor, como pai, como marido, né? Como líder também, e é uma alegria. Quero orar contigo, né? Para a gente celebrar esse momento aqui, fechar esse momento Claro. com a chave, eu não vou nem dizer de ouro, é de oração, né? E Amém? Vamos orar? vamos. Pai Celestial, eu quero te dar graças pela vida do teu servo. Como é bom, ó Deus, ver o pastor Wilson aqui e bem, ó Deus, e ver que o Senhor tem guardado a vida dele, e o Senhor tem guardado a sua casa, a sua família, o seu ministério, e o Senhor tem dado a ele, ó Deus, vitórias, ó Pai, na sua jornada. Sabemos que são tantos desafios, mas como nós pudemos ver aqui nesse testemunho, o Senhor tem sido bom para com o teu servo. O Senhor tem tratado o teu filho com graça e nós reconhecemos a bondade do Senhor sobre a vida dele, sobre a sua jornada, sobre a sua história. E nós queremos pedir ao Senhor que a tua bondade permaneça, que o Senhor continue derramando sobre ele a tua graça, dando a ele, ó Deus, a direção, dando a ele, ó Deus, de amor, a visão muito clara daquilo que o Senhor ainda tem para fazer na vida dele, através do ministério, através da Igreja Voz, na cidade de Ribeirão Preto, mas também, ó Deus, no Brasil. Então pedimos a tua bênção sobre ele, sobre toda a sua casa, que o Senhor, ó Deus, derrame e derrame cada dia mais a tua bênção, a tua prosperidade, em nome de Jesus. amém, amém. Amém.
Obrigado, Muito pastor. obrigado, meu irmão, pelo convite. Me Viu? sinto honrado. E para você que está conosco aqui no programa Mensagem de Fé Global, né? Acabou de ouvir o testemunho do pastor Wilson Maia. Depois da canção, né? Na sequência agora, depois dessa canção, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Hoje nós iremos falar justamente sobre a bondade de Deus. Como experimentar a bondade de Deus nas nossas vidas. É depois dessa canção. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor.
imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. E chegou aquele momento, né, da nossa reflexão bíblica de hoje, momento da palavra de Deus. E como já dissemos, né, o tema deste programa é a bondade de Deus. E é sobre isso que eu quero refletir com você. E nós vamos dar uma olhada no Salmo 34. E este salmo ele traz uma mensagem muito profunda sobre a bondade do nosso Deus. E foi Davi quem escreveu esse salmo num momento, né, num momento da sua vida muito, muito difícil, e ele então escreve o Salmo 34. Eu quero ler nesse início apenas o verso 8, e depois nós iremos, né, no decorrer dessa palavra, citar mais alguns versículos do Salmo 34. No verso 8 está dizendo assim: provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele filme Deus Não Está Morto, né? Uma das cenas desse filme ficaram para a história, quando os dois amigos estão conversando, né, e depois de terem visto a mão de Deus operar milagrosamente numa situação, um deles diz que Deus é bom e o outro responde o tempo todo. E aí ele volta a dizer o tempo todo: Deus é bom. E essa frase, né, ela é muito citada hoje. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e aí a gente diz Deus é bom, e a pessoa responde justamente desta forma: o tempo todo, Deus é bom. Bom, a bondade de Deus, ela se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, na criação, né? A bondade de Deus é descrita como bom pelo menos 7 vezes na Bíblia. Ou seja, quando Deus está criando todas as coisas, né? Esse termo bom aparece pelo menos 7 vezes. Também a bondade de Deus se manifesta na redenção, quando Deus ele resgata o homem do pecado, e ainda na providência de Deus, ou seja, quando Deus traz conforto e orientação, quando ele então responde às nossas orações, quando vem com graça e cura doenças e ainda perdoa pecados. Ou seja, tudo isso é a manifestação da bondade de Deus. E a bondade, ela faz parte do fruto do Espírito. Depois você dá uma olhada no livro de Gálatas, capítulo 5, no verso 22. E a bondade, ela deve permear as nossas vidas. Nós somos discípulos de Jesus. Nós precisamos viver a semelhança dele. E a bondade, então, que é parte do fruto do Espírito Santo que habita em nós, precisa estar presente nas nossas vidas, seja por palavras ou por ações. E é interessante que Jesus, né,
o Deus encarnado. Jesus é a maior expressão da bondade de Deus para com a humanidade. E é interessante que o próprio Jesus declarou que Deus é bom. Em Lucas, no capítulo 18, nós temos uma passagem ali no verso 18 e 19, diz assim que certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ao invés de responder diretamente àquela pergunta, Jesus faz outra pergunta. Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Então, o próprio Jesus reconhecendo a bondade de Deus. E é interessante que no Salmo 34, Davi, ele tinha plena convicção da bondade de Deus, e nós também precisamos ter esta convicção. Mas Davi, ele vai além do saber, ele vai além do conhecimento. Davi diz que ele experimentou, que ele provou da bondade de Deus. E então ele descobriu, diante de situações tão difíceis, e o Salmo 34 é um relato disso, ele então descobre, ele prova, ele experimenta a bondade de Deus, e é sobre isso que eu queria pensar com você agora. Talvez você esteja precisando provar da bondade de Deus. E como é que nós podemos provar, então, dessa bondade no nosso dia a dia? Eu queria te dizer que para experimentar da bondade de Deus, nós precisamos de algumas coisas. A primeira é experimentar a sua bondade por meio da oração. Isso mesmo, quando nós nos dispomos a orar, a buscar o Senhor, nós iremos experimentar da sua bondade através das respostas de Deus às nossas orações. Olha o que Davi diz no verso 4 deste salmo, o Salmo 34. Busquei o Senhor, e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Essa é a primeira vez que Davi fala sobre esse buscar a Deus e experimentar da sua bondade. Veja que ele diz: e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. No verso 6 ele diz: este pobre homem, falando de si mesmo, clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. E no verso 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então veja que uma das maneiras de nós experimentarmos, né, a bondade de Deus, de nós provarmos a bondade de Deus, é através de uma vida de oração. Quando você clama ao Senhor, quando você realmente coloca diante de Deus as tuas preocupações, as tuas necessidades, e recebe dele o livramento, recebe dele a cura, recebe dele a provisão, essa é uma demonstração da bondade do nosso Deus. Mas ainda há uma segunda forma de experimentarmos a bondade de Deus, que é por meio da sua proteção. Olha o verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E no verso 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Olha que interessante. A bondade de Deus, ela é manifesta na minha vida e na sua vida através da proteção. Ele nos protege, ele envia anjos para estarem ao nosso redor. Veja que Davi diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós podemos experimentar da bondade de Deus através da sua proteção. O verso 18 continua dizendo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E no verso 19 diz: o justo passa por muitas adversidades. Isso é uma verdade, né? Nós passamos. Mas olha o que o texto diz: mas o Senhor
o livra de todas. Então veja que quando você recebe de Deus a proteção, quando você recebe de Deus o livramento, quando você é cercado por Ele, é guardado por Ele, você está experimentando da bondade do Senhor. Mas ainda há uma terceira forma de experimentarmos a sua bondade, que é por meio da sua provisão. Isso mesmo, a provisão de Deus é uma demonstração da sua bondade. Quer experimentar a bondade de Deus? Experimente por meio da sua provisão. Verso 9 diz: temam ao Senhor, vocês que são seus santos. Olha o que Davi diz na sequência: pois nada falta aos que o temem. Verso 10: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Você pode dizer amém? Pode dizer um glória a Deus, pastor. Que texto extraordinário, que palavra abençoada é essa? Isso mesmo, você pode experimentar da bondade de Deus por meio da sua provisão e talvez, né, você já experimentou. Eu já experimentei. Quantas vezes, em momentos tão difíceis, de tanta luta, Deus veio com graça sobre a minha vida, sobre a minha casa, veio com a provisão que eu precisava, isso para que eu pudesse experimentar da bondade do nosso Deus. E eu quero te encorajar a depender de Deus, depender da provisão de Deus. Como Davi diz, né? Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. E por último, também podemos experimentar a bondade de Deus, e talvez aqui é o fator mais importante, por meio da sua salvação. Verso 22, Davi conclui o salmo dizendo: o Senhor redime, o Senhor salva, o Senhor resgata a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? Glória a Deus. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, nós realmente temos de Deus a graça de experimentarmos a sua bondade através da vida de nosso Senhor e Salvador Jesus. Foi a bondade de Deus, o amor de Deus, que fez com que ele enviasse o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Foi Jesus quem nos substituiu naquela cruz, e isso para nós é a maior demonstração da bondade, do favor, da graça de Deus. Então eu quero concluir essa palavra realmente te encorajando a experimentar da bondade de Deus, pelo menos dessas 4 maneiras que nós podemos ver aqui, por meio da oração, por meio da sua proteção, da sua provisão e da sua salvação. O nosso Deus é bom o tempo todo ele é bom. Espero que você tenha sido abençoado e edificado com esta mensagem. Nós teremos mais uma canção, mas fica aí com a gente, né? Eu volto para orar com você. Talvez você está realmente passando um momento desafiador, um momento difícil, um momento de luta, de dor, de escassez, de enfermidade. Eu não sei o que talvez esteja roubando a tua paz, a tua alegria, esteja te preocupando, mas eu sei que o nosso Deus, ele é bom e ele pode sim trazer a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, fica comigo, depois da canção eu volto para orar com você. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei
da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo. Tu és bom, Senhor. Aí onde você está, que você possa sentir essa bondade de Deus, esse amor tão generoso, tão maravilhoso, que é derramado sobre todos nós. Que essa bondade alcance seu lar, sua família, seus sonhos, onde você estiver, que essa bondade te abrace, que você deixe essa bondade cuidar da sua vida, do seu futuro, nesse leito de hospital, que você sinta essa bondade, esse amor, onde as trevas estão, onde a escuridão está, que entra essa bondade do Senhor, trazendo luz, trazendo vida, trazendo restauração.
porque essa bondade está disponível para você e para mim todos os dias. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, já estamos de volta depois dessa canção lindíssima, né? Falando justamente sobre a bondade do nosso Deus, né? Ele é fiel em todo o tempo, né? O nosso Deus, ele não muda, né? Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E eu gostaria de pedir a você a gentileza de parar por um instante, né? Para receber esta oração. Se você puder, eu não sei aonde você está tendo contato com este conteúdo, mas se for possível, né, pare um pouquinho para receber esta oração. Pai Celestial, eu quero primeiramente agradecê-lo pela tua bondade, porque o Senhor é bom na tua essência, a bondade é um dos teus atributos, o Senhor realmente zela pela vida dos teus filhos, o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos, em cuidar, em prover para os teus filhos, porque o Senhor é bom, é pela tua graça, é pela tua misericórdia. Nós realmente não merecemos nada, e agora eu quero clamar ao Senhor e pedir a ti, Pai, em nome de Jesus, vem com provisão, vem, ó Deus, com a cura, vem com o livramento que esta pessoa precisa, que este meu irmão, que esta minha irmã precisa, para que ele experimente da tua bondade. Senhor, a resposta de oração que ele tem clamado a ti, responde, Senhor, responde ao clamor dos teus filhos, para que eles saibam que o Senhor está com os ouvidos inclinados, está com os braços estendidos para socorrer, para proteger, para prover, para sustentar a vida daqueles que te buscam. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, abençoando estas vidas para a tua glória. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Bom, o programa Mensagem de Fé está terminando, né? Mas eu quero pedir a você aquela gentileza de sempre. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, faça isso agora. Assim você nos ajuda muito a compartilhar essa mensagem com muito mais pessoas. Se fez sentido para você o programa de hoje, faça um comentário, deixe o seu comentário aqui, né, no chat do YouTube, e também compartilhe. Talvez tem pessoas vivendo aí uma crise existencial, tem pessoas sofrendo, pessoas realmente até mesmo revoltadas com Deus. Compartilhe este conteúdo para que eles sejam ministrados e abençoados pelo Espírito Santo. Quero te encorajar a ser um missionário conosco e nos ajudar aqui divulgando, compartilhando o programa Mensagem de Fé Global. Bom, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um programa inédito. Deus te abençoe em nome de Jesus.